Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de reunião, de estudo. Vamos falar hoje sobre o tema obsessão. Aproveito para agradecer a UNEMLAR, União Espírita, nosso lar aqui de Jaboticabal, a oportunidade deste trabalho. Pessoal, o tema obsessão é muito vasto, né? Muito vasto. Então, nós vamos ver conceito, tipos, causas, mecanismos, dinâmica, remissão. Então, nós vamos ter que dividir o assunto, pelo menos, em duas partes, né? Então, hoje nós vamos tratar da primeira parte, né? Vamos ver os conceitos básicos e uma parte dos tipos, que são, inclusive, definidos pela doutora Marlene Nobre. E depois, no sábado seguinte, nós vamos ver a parte 2, terminando o estudo que nós estamos fazendo e falando principalmente da remissão, como é que o indivíduo sai do processo obsessivo, né? Então, vamos lá. Obsessão. O que é obsessão? Vamos ao Livro dos Médiuns de Kardec, segunda parte, capítulo 23. Lá nós lemos, no item 237. Obsessão trata-se do domínio que certos espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Olha como já tem aí um detalhe, né? Certos espíritos podem adquirir esse domínio sobre certas pessoas. Durante o estudo do mecanismo, nós vamos ver com detalhe isso. E Kardec continua. São sempre espíritos inferiores, pois os bons não constrangem. Portanto, o processo obsessivo é sempre um processo de constrangimento. Alguém quer dominar a vontade do outro, quer fazer algum malefício ao outro, às vezes a si mesmo, né? Como nos casos da chamada auto-obsessão. Ainda, durante a obsessão e cuidando do processo obsessivo, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, ele continua. No item 246. Há espíritos obsessores sem maldade. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente sempre fala que o espírito obsessor deve ser um espírito com alguma maldade para prejudicar o outro. Então, há espíritos obsessores sem maldade, mas dominados pelo orgulho do falso saber. São os indivíduos que impõem sua opinião, fascinam, são os mais perigosos. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, em que Kardec aborda a questão dos profetas. E tem um item que fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Lá nós lemos assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus, né? Então, essa advertência vem de João na primeira epístola, capítulo 4 e primeiro versículo. Então, são espíritos obsessores que não têm propriamente uma maldade. Eles querem, como nós dizemos aqui no cotidiano, eles querem aparecer. Eles são orgulhosos do falso saber. Então, as pessoas ingênuas, que não fazem o senso crítico do que leem, do que ouvem, acabam sendo objetos de subjugação desse tipo de obsessão, desses espíritos obsessores orgulhosos do falso saber. Emmanuel tem uma reflexão muito profunda. Ele diz assim: a obsessão é o pior flagelo deste século. Pessoal, ele estava se referindo ao século XX. Nós já estamos no século XXI. E esse flagelo continua, né? Porque os nossos males morais, que constituem verdadeiras antenas ao processo obsessivo, eles continuam. Nós somos muito descuidados dos nossos valores morais, né? No Livro dos Espíritos, item 459, Kardec pergunta aos espíritos: em que medida os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, os espíritos respondem: é assustadora essa resposta. A sua influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações é maior do que supondes, pois muito frequentemente são eles que vos dirigem. Meu Deus, a gente fica preocupado com isso, né?
Mas vocês lembram lá do primeiro conceito de obsessão? É o fenômeno através do qual certos espíritos exercem domínio sobre certas pessoas, não é? Então é disso que nós temos que cuidar. Vamos em frente. Então, se nós estamos, por exemplo, vibrando amor, não é? Nós vamos estar em sintonia com mentes que também têm esse tipo de vibração. Entretanto, se nós estamos vibrando, por exemplo, maledicência, vamos entrar em contato com certos espíritos encarnados ou desencarnados que estão também nesse clima de maledicência. Ou então, se temos mágoa, estamos cultivando esse sentimento, estaremos em sintonia com certos espíritos e com certas pessoas encarnadas ou desencarnadas que também estão nesse mesmo padrão vibratório. Por isso que no livro dos médiuns, no item 159, Kardec refere: por isso todos somos mais ou menos médiuns, ou seja, exercemos influência sobre outras mentes e outras mentes exercem influência sobre nós. Por isso é que certos espíritos é que dominam certas pessoas, dependendo do estado vibratório de cada uma das mentes que estão pensando alguma coisa e consequentemente, sentindo no mesmo padrão vibratório. Vamos ver primeiro, nos mecanismos do processo obsessivo, alguns conceitos básicos. Temos que ir à física quântica, né? Então, os físicos quânticos nos dizem assim: nós estamos inseridos em um dinâmico universo de partículas subatômicas e energia. Por exemplo, aqui na nossa sala física, onde eu estou e onde vocês estão aí, tem, assim, energia de todos os tipos, passando em todas as direções, em todos os sentidos, né? Então, nós estamos imersos nesse verdadeiro universo dinâmico de partículas subatômicas e de energia. Então, com isso, a nossa mente, que é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora de ondas mentroeletromagnéticas, como refere André Luiz em seu livro Mecanismos da Mediunidade. Então, essa estação transmissora e receptora dessas ondas mentoeletromagnéticas é que mantém interligados todos aqueles, sejam encarnados ou desencarnados, que pensam e sentem no mesmo padrão vibratório. Foi o slide que eu mostrei ontem, né, anteriormente. Se estamos vibrando amor, estamos em sintonia com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que estão vibrando amor. Se estamos vibrando um sentimento negativo, da mesma maneira, não é também? Bom, quando a gente fala em mente e pensamento, eu me lembrei de Emmanuel nesse seu livro fantástico que é Pensamento e Vida, que é de 1958, logo no capítulo 1. Ele diz assim: mente é o espelho da vida em toda parte, campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E continua: nos seres primitivos, a mente encontra-se sobre a ganga ou canga do instinto. Quem é nascido no interior, conviveu em fazendas e tudo, se lembra que em determinadas propriedades rurais, as pessoas colocam no pescoço dos bovinos um objeto chamado canga, geralmente de madeira, triangular, e tem umas pontas assim, para impedir que o boi passe uma cerca de arame, uma cerca improvisada. Né? Então é a ganga, ou seja, é uma coisa que está pesando, que está impedindo outras atitudes. Nas almas humanas, a mente se desperta entre as ilusões que salteiam a inteligência, e nos espíritos aperfeiçoados é um brilhante e precioso a retratar a glória divina, né? Então, a mente que vai se efetuar fenomenicamente através da emissão do pensamento, ela se manifesta de maneira diferente nos seres primitivos, nas almas humanas e nos espíritos aperfeiçoados. Eu salientei ali no primeiro trecho a palavra campo, porque quando eu comecei a me interessar por essas coisas da física quântica, eu busquei uma pessoa que eu conhecia,
que eu respeitava muito, professora de física na Unesp, lá em São Paulo, doutora Cristina Abdala. E pedi a ela que me socorresse para me dar algumas noções. E ela me recebeu com muita simpatia 2 longas tardes na sua casa e me deu algumas noções básicas. Uma coisa que eu perguntei a ela, e perguntei também a outro físico, irmão do Aulas, ao Alex Karcioff, o que é esse tal de campo que os físicos falam, né? Então, eles dizem assim, olha, campo ela é uma entidade da física que não tem um conceito muito definido. Ninguém sabe exatamente o que é um campo, mas é uma concepção teórica que se faz, que se aceita em virtude dos efeitos. Por exemplo, vocês se lembram que no ginásio o professor colocava para a gente, na aula prática, uma peça assim de metal grande, um ímã, e em cima uma folha de papel. E jogava limalhas de ferro em cima dessa folha de papel. Essas limalhas de ferro, esses pedacinhos de ferro, não se espalhavam aleatoriamente, mas eles se dispunham segundo linhas, que são chamadas de linhas de força. Então, entende-se que ali embaixo, no ímã, tem alguma matriz energética que faz com que essa parte material, representada pelas limalhas de ferro, elas se disponham orientadas por linhas as chamadas linhas de força. Então, a doutora Cristina Abdala me explicou que todo tipo de informação se transmite através de campo. Então, existe assim uma coisa, né? Uma vibração, um campo, vamos chamar de campo mesmo, de vibrações eletromagnéticas, e ele faz a mediação para que a informação de um indivíduo se transmita para outro indivíduo, né? De uma consciência para outra consciência. Mas eu quis fazer uma representação do que Emmanuel entende por mente como espelho da vida em toda parte. Eu fui lendo o capítulo e fui lendo outras coisas e fiz o seguinte, pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo. Olha, então, com base em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, eu tirei essa imagem da internet e fiz a seguinte metáfora. Olha, esse sol aí, essa lâmpada é o espírito, não é? De onde parte toda a irradiação. O espírito tem uma porção de atributos. Então, quais são esses atributos? Inteligência, vontade, consciência, razão, livre-arbítrio são atributos do espírito. O que acontece? O espírito precisa fazer com que esse conteúdo da inteligência, da vontade, da consciência, da razão, etc., ele seja expresso no meio fenomênico, para que uma pessoa encarnada entenda a outra pessoa encarnada. Então, a mente é uma espécie de espelho, considerada metaforicamente, que vai refletir todos os atributos do espírito, e desse espelho, esses atributos, através desse campo energético da mente, vai emanar daí uma coisa chamada pensamento, que vai ser o veículo das características dos atributos do espírito. O pensamento, ele já veicula no meio material, porque o pensamento, como diz André Luiz, já é matéria, a matéria mental, como nós vamos ver logo em seguida. Bom, então vamos ver o que diz esses espíritos, Emmanuel e André Luiz, a respeito da natureza do pensamento, que é diferente da natureza da vontade, da consciência, do exercício do livre-arbítrio. Emmanuel diz assim, nesse mesmo capítulo 1 de Pensamento e Vida, o pensamento é força, e depois ele diz em outro lugar, eletromagnética, criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, que percorrem o espaço com velocidade determinada. Olha, então, que coisa fantástica que essa lição que Emmanuel nos dá, de que o pensamento é o veículo material, porque ele é uma força eletromagnética, ou seja, ele já é energia, e energia, uma vez se manifesta como onda, e outra vez como partícula subatômica, né? A gente já sabe isso. Então, o pensamento exterioriza-se da criatura que o gera, fazendo essa reflexão no espelho da vida, que é a mente, não é?
Então, o pensamento, ele fenomenicamente, ele vincula através desse campo energético as características do que o espírito quer comunicar, a informação. Eu pus aqui para não esquecer de falar para vocês, quando eu estudei Emmanuel, esse capítulo, eu me lembrei de Lupicínio Rodrigues. Quem é ligado em música, dor de cotovelo, né, como eu, aprecia muito as músicas de Lupicínio Rodrigues, um gaúcho extraordinário. Quase toda a obra dele é assim, daquelas mensagens de dor de cotovelo muito sofridas, né? Como, por exemplo, aquela Nervos de Aço e coisas do tipo. Mas tem uma música de Lupicínio que é de outro tipo, é aquela Felicidade, vocês lembram? Então tem um trecho que o Lupicínio diz assim: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Eu fico, assim, surpresa de perceber como os poetas, eles têm esse insight de trazer, através das suas composições, seja através da música, da poesia, o mesmo conceito dos físicos quânticos, né? Emmanuel está dizendo que o pensamento é força eletromagnética que percorre o espaço com velocidade determinada. Lupicínio está dizendo praticamente a mesma coisa, né? Então, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Muito bonito, né? Essa associação que a gente consegue fazer entre várias fontes. Em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 4, no item Pensamento das Criaturas, André Luiz diz, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental. Então, é o pensamento que tem a condição de, em sendo matéria, vivenciar no plano fenomênico da matéria a informação que vai ser transmitida de um indivíduo encarnado para outro indivíduo, né? Ainda nesse mesmo capítulo 4, André Luiz fala das formas de transmissão do pensamento. Na angelitude, o pensamento é transmitido em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Bzzz, aquela coisinha assim. Então, eu lembro o caso de Cipriana, no Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 4 e 5. Ela já é um espírito muito evoluído. Eu já falei isso aqui em outras palestras. E André Luiz e Calderaro estão frente a um processo obsessivo grave de Pedro e Camilo, não sei se vocês lembram. Então, como eles não têm ainda as vibrações de amor necessárias para auxiliar esses dois, Pedro e Camilo, uma vez que o processo obsessivo é muito grave, eles recorrem ao concurso de Cipriana. Ela vem, se materializa no plano deles e faz um trabalho maravilhoso, né? Depois, a mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. E eu fiquei, assim, muito pensativa quando Calderaro diz que a maior parte de nós encarnados, nós atravessamos a encarnação inteira e nenhuma vez, em nenhum segundo, emitimos o nosso pensamento em ondas curtas, que são, assim, de pensamento muito sublime, de emoções muito delicadas, né? Geralmente vibramos em ondas longas e, de vez em quando, também em movimentos muito especiais em ondas médias. E os animais em ondas fragmentares. Bom, eu acho que tem a ver essa teoria do Rupert Sheldrake, um biólogo britânico que também trabalha nos Estados Unidos, teoria dos campos morfogênicos ou morfogenéticos, né? Então ele diz assim, que todo ser vivo tem uma matriz, se não me engano ele usa o termo eletromagnética, não posso confirmar nesse momento, uma matriz, um campo que direciona, orienta a constituição, a organização do corpo físico, né? E ele diz ainda que cada campo desse, que é um campo morfogenético ou morfogênico, ele emite ressonância funcional de uns para os outros, como se fossem braços, não é? Que alcançam, um alcança o outro. Eu acho isso tão interessante, e eu fiquei com uma reflexão, também vou transmitir para vocês, e isso fica sujeito à crítica de vocês, é uma leitura minha, né? De que aquela teoria, aquele conceito do inconsciente coletivo do Carl Jung, né? Então ele fala que
na espécie humana existe um inconsciente coletivo, por isso que todos os seres humanos agem da mesma maneira, segundo o mesmo padrão. Num determinado momento ele usa uma expressão belíssima, metafórica, ele diz assim: esse inconsciente coletivo seria uma espécie de música inaudível que possibilitaria a todos dançarem no mesmo ritmo. Olha que coisa bonita, né? Então, eu acho que assim, como um indivíduo de uma mesma espécie, ele tem essa ressonância, essa comunicação de informação da sua mente para outro indivíduo, e para outro indivíduo, e para outro indivíduo, né? Então, essa teoria dos campos morfogênicos do Sheldrake, eu acho que combina muito bem com esse conceito do inconsciente coletivo do Jung, que eu, na minha leitura, estendo também para outros seres, além dos seres humanos, né? Porque os animais também têm mente, cada um no seu grau evolutivo, e também tem uma matriz eletromagnética que é orientadora da constituição do seu corpo físico. Em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11, André Luiz, então, ele acrescenta o comentário: sempre que pensamos, portanto, criamos formas, pensamentos, olha a matéria, que arrojamos para fora de nós, sobre todos os que aceitam o nosso modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente. Atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Então, podemos entender, naquele primeiro conceito que nós analisamos, obsessão é o domínio que certos espíritos exercem sobre certas pessoas. Quais são essas pessoas? As que aceitam o domínio daqueles outros espíritos, né? E nós também, quando nós aderimos, nós concordamos com essa dominação, aceitamos isso, é que se estabelece o processo obsessivo, né? A gente pode lembrar, no livro Libertação, quem já leu, tem o caso daquela grande falange obsessiva liderada por Gregório. Então, ele se coloca lá no plano espiritual como se fosse um juiz, e alguns espíritos que desencarnam e que são muito endividados acabam chegando lá por sintonia a essa equipe que é chefiada por Gregório. Chega uma mulher e ela tem no perispírito várias manchas. Percebendo que ela é uma pessoa endividada do ponto de vista moral, ele começa a agredi-la verbalmente. Fala uma porção de coisas e depois fala: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela aceita a sugestão hipnótica dele e ela mesmo, pelo seu complexo de culpa, ela vai se encolhendo e ela transforma o perispírito dela com a aparência de uma loba, aceitando a sugestão hipnótica dele, né? Então, é um caso de processo obsessivo de desencarnado para desencarnado, né? Houve, então, esse detalhe que é muito importante, o da aceitação. Porque se o indivíduo não aceitar o julgo do outro, a sintonia não se estabelece, né? A própria sabedoria popular, ela sabe também que estados da mente refletem-se no corpo físico, né? Eu já abordei esse assunto numa palestra anterior, cujo título é Amor e Saúde na Visão Espírita, né? Que eu fiz aqui junto ao Unenlar há alguns dias atrás. Bem, todo processo obsessivo, assim como toda união favorável também entre as pessoas, ela obedece aos princípios de afinidade e sintonia. Vamos ver o que é isso, segundo a explicação de André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, capítulos 5 e 6. Ele faz uma metáfora muito interessante. Para explicar o circuito mental do processo obsessivo, ele, então, se baseia na disposição do circuito elétrico. Então, ele diz uma coisa mais ou menos assim, segundo a minha leitura. Vamos imaginar um objeto eletrizado, por exemplo. Eu coloquei aí uma coisa que pode simbolizar uma esfera metálica eletrizada. Quando nós aproximamos esse objeto eletrizado de um outro objeto não eletrizado, mas que é de mesma natureza, por exemplo, uma esfera de metal eletrizada e uma esfera de metal não eletrizada. Quando eu aproximo esses dois objetos, uma parte da carga da eletrizada passa para outra
essa coisa volta um pouquinho para o outro, estabelece-se um circuito, ou seja, estabelece-se um caminho de vai e volta, onde uma parte da energia é transferida de um para o outro. Esse é um circuito elétrico. Então, com base nessa explicação, André Luiz faz a mesma coisa para explicar o circuito mental. Então, se temos uma mente que tenha uma vibração de uma determinada frequência, por exemplo, está vibrando o ciúme. Então, essa vibração, ela vai percorrer o espaço através do seu pensamento, que é matéria, a matéria mental, e vai alcançar, através da ressonância magnética, dos campos morfogênicos, podemos explicar por aí, outras mentes que funcionam no mesmo padrão vibratório. Então, uma mente fica alimentando a outra desse mesmo tipo de vibração. Entretanto, olha o tal do aceite. Se nós aproximarmos essa esfera eletrizada de uma outra esfera, por exemplo, de borracha não eletrizada, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque não há afinidade. Afinidade quer dizer o quê? Afinidade quer dizer igualdade de características. Quando eu aproximei uma esfera eletrizada metálica de outra esfera metálica, elas eram afins, porque elas tinham afinidade, porque eram de mesmas características. Quando eu coloquei uma esfera metálica eletrizada próxima a uma bola de borracha, não aconteceu nada, porque elas não tinham afinidade, então não se estabelece a sintonia. A palavra sintonia, ela tem duas raízes. Sim, que quer dizer concordância, e tonia, relativa a tono. Por exemplo, tono muscular, quer dizer o quê? Estado de contração das fibras musculares de um determinado músculo. Pode haver a atonia, a hipotonia ou a hipertonia, não é? Então, só se estabelece sintonia entre duas mentes ou entre dois objetos, quando entre eles há afinidade. Então, afinidade não é sinônimo de sintonia. Para que haja sintonia, tem uma premissa, que é a de haver afinidade entre os elementos materiais ou entre as mentes. Às vezes, nos institutos de física, tem um aparelhinho mais ou menos assim, olha, ele tem uma base de madeira e tem umas hastes de metal. Então, eu coloquei 3 hastes aí de uma determinada cor, então elas têm afinidade, elas têm a mesma espessura, o mesmo peso, a mesma altura, não é? Colocam-se outras aí que têm afinidade entre elas, que têm um peso diferente, uma altura diferente, eu coloquei de outra cor. E coloquei uma terceira opção. Vamos supor, representando metaforicamente, que a azul represente inveja, a vermelha represente mágoa e a outra mais escura represente amor. Se eu chegar nesse aparelhinho e tocar aqui, por exemplo, nesta haste aqui, fizer assim, toim, o que vai acontecer com todas as outras hastes? Esta vai vibrar, as outras não. Por que não se estabeleceu sintonia com todas as hastes aí, mas apenas com as mais escuras e mais altas? Porque entre elas havia sintonia. Se eu fizer a mesma coisa com essa pequenininha aqui, toim, só vai vibrar esta e esta, não é? Esse é um exemplo material da física que explica com evidência a lei de afinidade de sintonia, não é? Então, olha, em Mecanismos da Mediunidade, ainda no capítulo 5 e 6, André Luiz explica que a afinidade entre mentes que têm emoções negativas, ela se estabelece facilmente, né? Qualquer figura está mostrando lá. Então, quais são os agentes de indução? É outro termo que André Luiz usa nesse livro. Então, é assim, agentes de indução são estímulos que vão induzir o pensamento a vibrar em determinada frequência. Então, por exemplo, o sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de desilusão, eles são agentes de indução para circuitos mentais de emoções negativas, né? A mesma coisa, o mecanismo é exatamente o mesmo, mas quando o agente de indução é representado por emoções positivas, amor, bondade, gestos de amizade e assim por diante. Então, seja no processo obsessivo, nós vamos ver,
seja no processo de remissão, o mecanismo de atuação é exatamente o mesmo. Então, o indivíduo que está sintonizado no processo obsessivo, ele está em afinidade e sintonia com mentes que estão vibrando negativamente. Como é que ele vai sair disso? Já vou adiantar o processo de remissão. Vibrando em outra sintonia. Então, ele vai vibrando em outra frequência. Então, ele vai ter sintonia com mentes que vão vibrar no amor, bondade, gestos de amizade e assim por diante, né? É escolha nossa. Bom, vamos para frente. Os agentes de indução, então, bons, quais seriam aqueles que a gente pode cultivar, né, para o nosso pensamento estar sempre elevado, as nossas emoções estarem tranquilas? Por exemplo, contemplar a natureza, valorizar todas as coisas boas que nós temos, né? Ou seguir bons exemplos, ter boas referências, ver as coisas que são bonitas, as flores, o nascer do sol, o pôr do sol, ver, então, sempre olhar nas coisas o lado bonito, né? Olha que cena mais bonita aí da girafinha, recebendo um carinho da sua mamãe girafa, né? Um abraço aí entre o pai e o filho, entre o vovô e o filho, né? O vovô e o neto. Um episódio de evangelho no lar, de prece em casa, de oração. Então, são agentes de indução que nos levam a uma sintonia positiva, né? Bem, vamos lá. Então, nós vimos aí algumas coisas importantes do processo obsessivo, né? Afinidade, identidade de características, sintonia, paridade de frequência. Depois, agentes de indução, estímulos que induzem a emissão de determinados tipos de pensamentos e sentimentos. Mente como estação emissora e receptora, lembra do espelho, da mente como espelho da vida em toda parte? E também esse quesito importante, que é da aceitação do estímulo que é emitido por outra mente, né? É uma espécie de consentimento de que a gente vai vibrar daquela maneira. Vamos ao livro dos médios de Allan Kardec, segunda parte, 23, tipos de obsessão segundo graus de intensidade. Então, Kardec coloca os 3 tipos. Obsessão simples, quando há uma simples interferência. Então, às vezes, a gente está com a nossa vibração um pouco descuidada, vem um pensamento assim, mais turbulento, vem uma lembrança de alguma coisa ruim, né? Outro tipo, fascinação. A pessoa é iludida, fascinada. Lembra dos falsos cristos e falsos profetas? Aceita, olha a aceitação, aceita as ideias mais absurdas. O obsessor é dissimulado, astuto, ardiloso, fala de virtude, cita nomes veneráveis. Então, é aquele que tem uma boa conversa, né? Que passa lábia, como nós dizemos coloquialmente. Então, a pessoa desavisada, descuidada do senso crítico, ela aceita as sugestões. Então, na fascinação, o indivíduo vive como se tivesse uma venda nos olhos, né? Ele está cego, ele não enxerga nada. A subjugação ou possessão é o 3º grau, paralisação da vontade, verdadeiro jugo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Obsessão simples. Então, é a interferência que dificulta as comunicações com os espíritos sérios ou de nossa afeição. Se nós permitirmos que essa simples interferência ela acabe se instalando na nossa mente, então ela vai dificultar-se a nossa sintonia com espíritos superiores, né, com espíritos sérios. O médium está consciente do processo. Seja um trabalho mediúnico na casa espírita, ou nós como médiums, né, com uma certa mediunidade, de modo geral, nós percebemos claramente que estamos com alguma influência, né? Então a gente fala, puxa vida, eu não quero pensar nisso, vou fazer uma prece, vou olhar as plantas, alguma coisa, né? Mas a pessoa tem consciência disso. No livro dos Médiuns, capítulo 5, 82, Kardec explica, inclui-se aqui em obsessão simples os casos de obsessão física, chamados comumente de poltergeist, ruídos, barulhos, perturbações, a tal da casa mal assombrada, né? E tem até um caso interessante no livro dos Médiuns, no item 95. Tem uma ocorrência lá num quarteirão de uma casa onde está acontecendo uma porção dessas coisas. Então, Kardec evoca esse espírito, o espírito perturbador da rua Desnoyers, lá em Paris.
Então, Kardec percebe que é um espírito leviano, ele fica se divertindo à custa da surpresa das pessoas, e ele ainda pergunta para ele, quem te serve de médium? E ele fala, é uma criada lá da Redondeza. E Kardec pergunta, mas ela sabe disso? Ele ri e fala, imagina, não, ela não sabe. Coitada, é a mais assustada. Porque, às vezes, o médium de efeitos físicos, mesmo inconscientemente, ele pode ceder fluidos, né, para esse tipo de processo, quando ele não tem uma boa sintonia com os espíritos sérios ou de nossa afeição, né? Então, essa interferência, ela acaba se valendo de uma afinidade e com isso, e com essa sintonia que ele faz o que faz, né? Eu coloquei até uma figura de todo mundo aí com venda nos olhos, porque a fascinação, ela tem essa característica. A fascinação se caracteriza por uma ilusão criada pelo obsessor no pensamento do médium e que paralisa sua capacidade de julgar. Aceita as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas e não se sente enganado. O fascinado, ele é muito difícil de convencer, é o indivíduo que você chega, o dirigente da casa fala com ele, os amigos do trabalho espírita falam com ele não aceita, porque ele está absolutamente convencido de que ele está sendo, que estão com inveja dele, que o espírito, geralmente um espírito obsessor na fascinação, ele escolhe um médico que é vaidoso, e ele começa a se comunicar, ele diz que só pode se comunicar através dele, desse médium, porque ele tem características diferentes dos outros. O médium acaba se achando, né? Como a gente diz coloquialmente. Então, começa a ficar fascinado. Quando ele é advertido pelo dirigente do trabalho, ele acaba mudando de centro espírita, ele pula de centro em centro, porque ele não aceita nenhuma advertência de que esteja havendo algum processo de fascinação. O espírito é esperto, ardiloso e hipócrita, né? Falsa aparência de virtude. A tática desse espírito obsessor é inspirar ao médium afastamento de quem quer abrir-lhe os olhos. Então, o indivíduo fascinado, é muito difícil, né? Bem, ainda na fascinação, Herculano Pires, no livro dos médiuns, em que ele faz, edição em que ele faz a tradução do livro, ele comenta o seguinte, nota do tradutor. A fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores psicografados ou sugeridos a escritores vaidosos, por meio de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem seus princípios, né? Herculano passou por vários episódios, e ele está falando alguma coisa, talvez se lembrando de episódios em que ele teve que intervir, né, em favor da pureza doutrinária. Então, ele considera que esses episódios sejam, todos eles, exatamente de fascinação. Na subjugação, também chamada de possessão, inadequadamente, né, então, nós vemos que existe um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o obsediado não é vítima, é comparsa, é parceiro, fazendo agir essa criatura malgrado o seu. É um verdadeiro jugo, né? Então, a pessoa que aceitou o jugo, ela tem um completo relaxamento da sua vontade e o obsessor passa a dominar a sua vontade. Então, a subjugação é moral quando o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, iludido considera sensatas, né? Então, às vezes ele toma decisões que todo mundo está vendo que está fora da lógica, fora da razão, mas ele está convencido de que aquilo é o correto. E a subjugação é corpórea quando o espírito, quando esse tipo de processo obsessivo já age em órgãos corporais, provocando movimentos involuntários, por exemplo, manias, trejeitos, tiques nervosos e atitudes estranhas, como, por exemplo, movimentos assim que são completamente inadequados em determinados ambientes sociais, por exemplo, ajoelhar-se na rua, não é?
Herculano até, ele comenta nos livros dele que ele tinha uma pessoa conhecida que tinha uma mania de pegar na rua aqueles toquinhos de cigarro, né? Quando já o indivíduo fumou e joga fora. E ele enchia os bolsos com aquilo, todos os seus bolsos. Então ele falou que passou um tempo e ele foi fazer um tratamento assim com um determinado terapeuta, e Herculano encontrou novamente com ele e disse: escuta, como é que você está daquela sua mania que você tinha? Ele falou: Herculano, eu estou muito bem. Então passou? Não. Mas agora eu faço isso assim, sem o menor constrangimento. Ou seja, ele ficou pior do que estava, né? Porque o espírito dominou totalmente, era um espírito que queria ridicularizar a pessoa. Então, ele aceitou essa condição e acabou se acomodando nela, né? Bom, então, essa revista que eu tenho há muitos anos, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, esse nosso companheiro Miguel, ele faz um trabalho, um artigo que eu gostei muito, por isso que eu trago para vocês, apesar de já ser um pouco antigo, de 92. Ele fala que nos processos obsessivos graves, como é o caso da subjugação, há uma espécie de desligamento dos centros que comandam as funções mentais mais elevadas. Então, se a gente olhar o livro No Mundo Maior, de André Luiz, em que Calderaro estabelece a nossa casa mental em 3 andares, é como se o indivíduo rolasse as escadas do 3º andar para o 2º e do 2º andar para o térreo. Então ele fica alojado lá embaixo. Com o rebaixamento da razão e da vontade, o comportamento do indivíduo fica retido às funções mais básicas e instintivas, né? Então, eu trago a imagem que eu já projetei em outras palestras, de Nabucodonosor, rei babilônico. Essa é uma pintura de William Blake, né? Final do século XVII, final do século XVIII e início do XIX, e no relato bíblico de Daniel, capítulo 4, versículo 30, está escrito, contando o caso de Nabucodonosor: ele foi expulso entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele ficou 7 anos nesse processo obsessivo, né? Ele voltou, como diz André Luiz, ao seu estágio de animalidade anterior. Não que esse termo signifique alguma coisa ruim, significa um estágio inferior do seu processo evolutivo, né? Um estágio primitivo. Depois de 7 anos, olha que coisa bonita, no versículo 34, Nabucodonosor então diria: ao fim, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Então, ele fez o processo de remissão dele. Quando ele conseguiu, foi como aconteceu com o André Luiz no nosso lar, né? Ele ficou, parece que durante 9 anos nessa condição umbralina de perturbação, mas ele lembrou-se um dia da mãe orando, por esforço da própria mãe que estava orando por ele, né? E ele conseguiu receber o auxílio do plano espiritual maior. É muito bonito isso, né? Que ao fim levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Bom, então, eu estou vendo aqui que o tempo está caminhando e não vai dar para a gente fazer todo o material que eu reservei para hoje, né? Nós vamos que desdobrar, em vez de 2 partes, em 3 partes, já estou antevendo isso. A dinâmica do processo obsessivo. Então, um conceito que é importante: o obsediado não é vítima, é comparsa, é parceiro. Uma vez que ele tem afinidade com o obsessor, ou através de coisas kármicas, ou através de coisas do presente, né? E por isso é que se estabelece a sintonia. Então, entre obsessor e obsediado existe afinidade, portanto, sintonia. As raízes desse processo estão em comprometimentos kármicos de vivências anteriores ou na nossa própria encarnação, né? E agentes de indução, então, podem ser culpa e remorso. A culpa, pessoal, ela é dita, ela é referida como a principal antena que nós oferecemos aos nossos obsessores, o complexo de culpa e de remorso, né?
que nós temos que resolver da nossa vida de alguma maneira. Agentes de indução, culpa, remorso, ódio, vingança, inveja, enfim, né? Tem muitos aí, muitas causas, e são sempre desvios, ou seja, males morais. Vamos ver bem depressa isso, olha. Ódios, uso indevido do poder, atos de desamor, fanatismos, dificuldade de perdoar, esse também é uma antena bem difícil, maledicência, desequilíbrio emocional e afetivo, ausência de valores éticos. Continuando ainda, inveja do bem. Às vezes, a gente vê outra pessoa que está com a vida próspera, com atividades meritórias, e a gente não faz nada e fica com inveja, né? Covardia moral, de assumir as próprias responsabilidades, sede de vingança, vícios de conduta, por exemplo, é esse indivíduo que tem o vício da usura, né? Cobiça, aviltamento do sexo, mágoas, ressentimentos, distorção de compromissos afetivos, e tem uma porção, né? Bom, em Ação e Reação de André Luiz, o mentor Silas, no capítulo 8, ele faz algumas correlações. Olha, ele diz assim: a crueldade, atos de crueldade, sempre representam o reflexo do criminoso. Cobiça representa o reflexo do usurário. Maledicência, reflexo do caluniador. Escárnio, reflexo do ironista. Irritação, reflexo do desequilibrado. E o Alberto Almeida, numa palestra dele, eu procurei hoje, achei, ele fala que todo indivíduo orgulhoso é inseguro e todo egoísta é carente. Ou seja, a gente podia colocar aí, a insegurança é reflexo do indivíduo orgulhoso, a carência é reflexo do indivíduo egoísta, né? E falando do lado positivo, elevação moral é reflexo dos espíritos mais evoluídos. Bem, pessoal, eu vou iniciar uma parte aqui, que eu não vou conseguir terminá-la no nosso tempo aqui, que é com base nesse livro da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. Quem estuda o processo obsessivo, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. A doutora Marlene fez um trabalho extraordinário. Ela, com base nas obras de André Luiz e outras obras também, ela pensou todos os casos de processo obsessivo, ela fez uma classificação de tipos de obsessão, não segundo os graus de intensidade, mas segundo seus mecanismos de manifestação. É muito bonito porque a gente passa a entender em cada caso o mecanismo através do qual o processo se estabelece, né? Então vamos indo aqui, eu vou até completarmos o nosso tempo, tá bom? Então, em alguns casos eu faço também abordagem, além dos mecanismos do processo de remissão também. Bom, ela classifica então esses tipos de obsessão, segundo seus mecanismos de manifestação, em obsessões de natureza anímica, relacionada a encarnados, ou entre encarnados, e aí consta também o caso da autoobsessão. E depois ela faz uma outra categoria de obsessões de natureza espirítica, promovida por espíritos desencarnados. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, existem aqueles de efeitos inteligentes e aqueles de efeitos físicos, como é o caso do poltergeist, né? Que é uma obsessão ou de natureza anímica ou de natureza espirítica também. E eu vou usar durante a minha exposição a cicla dos livros de André Luiz e também de alguns outros autores que são consultados nesse estudo. Olha lá, Nos Domínios da Mediunidade, Libertação, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, Sexo e Destino, Ação e Reação, e depois Instruções Psicofônicas, que não é de André Luiz, A Obsessão e Suas Máscaras, que é esse livro dela, e Lições de Sabedoria. Lições de Sabedoria também é de André Luiz, né? Então vamos lá, obsessões de natureza anímica. Então procedem da capacidade de comunicação de espíritos encarnados, de se desprenderem dos sentidos físicos, desafiando os elos da prisão corpórea para atuar como almas relativamente livres. Então, às vezes durante o sono, ou às vezes durante pensamentos muito persistentes, a pessoa é capaz de emitir esses pensamentos
praticamente tendo uma espécie de desligamento temporário do corpo físico. Então, vamos lá. Teias de efeitos inteligentes. Vamos a esse primeiro caso. Então, eu vou relatar vários episódios. Primeiro caso, obsessão telepática. Está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, é o caso de Anésia e Jovino. Vou relatar o caso. Depois, um caso de autoobsessão, está em Libertação, capítulo 11, caso do investigador e também do escritor. Depois, outro caso, personalidade antiga cristalizada ou fixação mental, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, é um caso de emersão do passado. Então, vivências emocionais do passado afloram, né? E depois, um caso de possessão partilhada, parceiros do vício. É o caso de Cláudio Nogueira. Vou falar primeiro desses casos. O caso de Anésia e Jovino. Anésia e Jovino estão encarnados, é um casal, e o Jovino anda aprontando. Mas a Anésia, ela tem os seus momentos de prece, de pedir recurso através do Evangelho do Lar, então ela tem ligações com espíritos bons que vêm assisti-la. Então, a irmã Teonília, que trabalha com Aulus, que é o mentor nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, mentor de André Luiz nesse livro, a Teonília chega para Aulus e pede a ajuda de Aulus para ajudar a Anésia, esposa de Jovino, devotada trabalhadora de uma instituição espírita. Então, o que acontece? A Anésia, ela vivia atormentada como esposa, porque Jovino, seu esposo, estava sob a estranha fascinação de outra mulher. Ou seja, Jovino estava vivendo um caso extraconjugal, né? Bem, Jovino esquecera-se vigilante das obrigações do lar e seus pensamentos se concentravam na outra criatura, né? Estava apaixonado pela outra criatura. Então, Jovino preparava-se para sair alegando sempre negócios, desdenhando com sarcasmo o valor da prece familiar. Nesse relato, que vocês podem conferir no livro No Mundo Maior, capítulo 19, então, a Anésia vai preparar o momento de oração da família e Jovino alega que ele é chamado para sair de casa a negócios, né? Mas a Anésia sabe que não é por isso. A Anésia, então, humilhada, cai em pranto silencioso e lamenta. Quanta mentira, mulher sem coração. Minha mãe ia morrer, olha a casa dela em que causa estava, né? Minha mãe ia morrer, nossa casa hipotecada, nossas filhas necessitadas. Ah, se eu pudesse, haveria de esmagar essa mulher com os meus pés. Bom, a Anésia, cultivando esse tipo de emoção e de sentimento, ela atrai mentalmente a outra, né? Então, a outra amante do Jovino é atraída pelos pensamentos de Anésia, e ambas assumem um processo obsessivo entre elas, de encarnado para encarnado, né? As duas mentes se colocam em posição de inimigas e passam a uma luta mental. A Anésia passa a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão cerebral, ou seja, a Anésia passa, cultivando esses pensamentos agressivos em relação à outra, ela passa a oferecer afinidade para a outra e sintonia, né? Então, faz semanas, diariamente a cena se repete. Então, ela vai fazer a oração do lar e Anísio sai alegando compromissos de negócios, né? Então, estabelece essa obsessão recíproca entre encarnados. A Anésia, entretanto, ela mantém sua rotina de preces, o que possibilita ser ajudada pelos amigos espirituais. Olha, pessoal, a importância do nosso evangelho no lar. Mesmo que a gente tenha tribulações, a gente tem às vezes, vivência de episódios desagradáveis, que nos irritam, mágoas, ressentimentos, o momento da prece é absolutamente sagrado, porque é o nosso pedido de socorro, é a antena que nós oferecemos aos nossos amigos espirituais para nos ajudarem, não é? Então, a Anésia, através da Teonília, ela é ajudada, a equipe espiritual vai ajudá-la, porque, apesar dessa dificuldade dela, ela tem a sua rotina de preces, né?
Então, é por isso. Então, Aulus, o mentor, ao atender o pedido de Teonilo, ele diz assim: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Então, é o que a Nésia está fazendo. Ela, pelo menos no momento da prece, né? Então, ela deixa essa sintonia de vibrar com a outra, e ela passa a ter uma sintonia com o plano espiritual que vai atendê-la, assim. Esse episódio é muito bonito, né? A doutora Marlene comenta no seu livro: nos lares onde não há o evangelho do Cristo no coração, a obsessão telepática tem produzido lágrimas, separação e até loucura, né? Porque, de fato, às vezes são momentos muito difíceis, né? São momentos muito difíceis. Vou contar só mais um caso, pessoal, para encerrar, viu? E depois a gente continua na próxima vez, então. É um caso de auto-obsessão, está em Libertação, capítulo 11. Caso do investigador e também do escritor, é o mesmo caso. Caso do investigador. Esse indivíduo é investigador de polícia, mas ele abusou da sua posição para humilhar e ferir outras pessoas. O que acontece? Ele passa a ter a companhia de espíritos afinizados, né? Desse processo de orgulho, de vaidade, de exercício de poder. Então, com o tempo, ele passa a ser atormentado pelo pensamento irado de suas vítimas. E depois, à medida que ele vai chegando à idade mais avançada, na terceira idade, é tomado pela culpa e pelo remorso. A mente em desvario vergasta-lhe o sistema nervoso e o fígado. Ele estabelece uma cirrose hepática, né? Porque a gente sabe que o fígado, nessa literatura popular, tem muito a ver, o fel, né, que é a bile, tem muito a ver com a retenção de sentimentos negativos, especialmente de raiva, né? Então, ele fica atormentado por si mesmo, ele acaba entrando num processo de auto-obsessão, né? Por descuido da sua conduta e do tipo de sentimento. A remissão desse processo vai se fazer através de modificação do plano mental para o bem, né? Então, ele teve ligado um tempo nesse processo de abusar da sua posição, humilhar e ferir as pessoas, ele tem que reverter o processo por si mesmo. O caso do escritor, que é semelhante ao do investigador, é assim: em seus livros, ele fazia criações mentais negativas, de volúpia, de destruição, violência, malícia. Sempre assim, com essas cenas muito negativas. Ele acabou sendo atormentado por suas próprias criações mentais, pelas formas de pensamento, pela sua própria criação mental. E acabou sendo também perseguido por espíritos afins, sintonia. Então, ele foi criando aquele ambiente mental, aquele tipo de vibração, atraiu, por sintonia, espíritos que vibravam na mesma condição, né? Depois de desencarnado, ele pede socorro a André Luiz, porque ele tem sido frequentemente procurado por vítimas de suas insinuações, né? E ele acaba, através dos conselhos de André Luiz, ele acaba compreendendo que mantinha ligações com uma quadrilha de espíritos perversos. Então, a remissão desse espírito vai se fazer com modificação progressiva do plano mental, que é fruto de tempo e do esforço próprio, não é, pessoal? Bem, o nosso tempo se acabou, sobrou matéria de hoje para ser tratada, eu vou colocá-la na segunda parte e já estou antevendo que nós vamos ter que ter uma terceira parte, porque esse estudo é longo, tem muita informação, e nós temos que ir mesmo passo a passo para que a gente consiga ter um perfeito entendimento, principalmente dos mecanismos do processo obsessivo, né? Pessoal, muito obrigado, então, pela atenção de todos, e fico disponível, então, para perguntas e para comentários. Muito boa noite.